Se você já tem uma empresa ou tá pensando em abrir uma, você clicou no vídeo certo, porque hoje eu vou te mostrar por que tá mais fácil a gente criar um negócio com inteligência artificial. Mas vamos lá, pessoal, por que eu acho que a inteligência artificial ela tá facilitando a vida de muitos negócios? Antigamente, pra gente abrir uma empresa, o que a gente precisava? Primeiro, de um local, então eu já vi um custo fixo de aluguel, de coworking, de algum escritório. Depois você precisava contratar, porque não tem como a gente criar um negócio sozinho, e contratar hoje no Brasil, além de ser caro, tem um risco acumulado, porque pensa o seguinte, você vai contratar essa pessoa, vai treinar ela, só que qual que é a garantia que você tem que vai dar certo? E se você manda embora, você tem que pagar benefício, gera todo um custo para a empresa, que se você não tem caixa, você quebra. Por outro partido, você pode até falar, Marcelo, mas eu vou contratar como PJ a pessoa aqui. Beleza, vai sair mais barato, mas você também tem um risco, porque se a pessoa te processar, você perde. Então, o empreender no Brasil já é difícil, mas veja como tem muitos riscos acumulados. E a gente ainda tem um problema que é a questão de conhecimento, porque por mais que o empresário ele tem que ser uma pessoa mais generalista, é impossível você saber tudo. É impossível você saber programar, saber vender, saber fazer marketing, saber fazer financeiro, fazer administrativo. Então, além de todos esses custos fixos que você tem, eu nem tô falando de equipamento para funcionário, custo de ferramenta, nada. Mas você pode ver que você já tem muitos custos envolvidos sem a certeza do retorno. E você, além de tudo, tem que ter uma base de conhecimento muito sólida para você abrir um negócio aqui no Brasil. Para não ir no modo caramba, como por exemplo, todo empresário tem que saber vender. Todo empresário tem que saber fazer o mínimo de marketing hoje. Porque senão você não gera demanda e você não converte essa demanda em novos clientes. Então, veja qual que é o risco que o empresário corre, tanto de conhecimento que ele precisa para conseguir fazer o negócio dele girar. Então, hoje a inteligência artificial, o que ela proporciona para nós? Ela proporciona a possibilidade de você conseguir, primeiro, reduzir com mão de obra, ter acesso à informação e reduzir os seus custos fixos, porque além de em alguns tipos de negócio você conseguir trabalhar de forma remota, muitos desses benefícios, plataformas, ferramentas que você usava antes, você consegue ter de graça, ou pagando R$110 numa inteligência artificial como o ChatGPT, por exemplo. E aqui eu vou te mostrar algumas formas simples de como que você consegue aplicar IA no seu negócio para tornar essa criação mais fácil, mais eficiente, mais barata. Então o primeiro ponto é você usar a inteligência artificial para tudo que você não tem uma base de conhecimento sólida. Então muitas pessoas querem abrir um negócio, tem até uma ideia, mas não tem o capital para fazer isso. A grana é curta. A partir do momento que você decide abrir um negócio, a primeira coisa é que você não precisa sair contratando todo mundo ou comprando um monte de curso. Basicamente você tendo uma noção rasa que hoje você pode procurar no YouTube, por exemplo, e conversando com a IA, você já vai ter respostas muito boas. Vocês terem uma ideia, saiu um estudo que eu vi no último evento que teve do Adapta Summit, onde eles falam que uma inteligência artificial top de linha hoje, ela tem de 80% a 90% do conhecimento de um especialista. Então é como se você pudesse ter quase que um especialista da tua empresa, uma determinada área, sem você ter que pagar o salário dele por isso. Apenas entender como mandar o comando certo para a IA e a IA vai te trazer o retorno através de uma coisa que chama prompt, que é super simples de você fazer. E quanto mais a IA evolui, menos a gente precisa saber de prompt para ter boas respostas. E ainda vem essa. Então, o primeiro ponto é esse. Com uma inteligência artificial assim super barata como o ChatGPT, você já consegue enxugar custo e ter eficiência operacional. Segundo ponto, hoje a gente tem a possibilidade de ter um time de IA trabalhando por nós na nossa empresa. Então, o que acontece? Hoje, por uma fração do custo, você tem uma IA que consegue automatizar quase todos os processos do teu negócio. Tudo que é repetitivo e manual, você consegue colocar uma IA para fazer ao invés de um humano, só que pagando 3, 4, 5 vezes a menos do que você pagaria de salário para uma pessoa realizar aquela tarefa. Sem ter o risco dessa pessoa te processar, sem ter o risco dessa pessoa sair do teu negócio para um concorrente, ou sem ter o risco de você contratar uma pessoa e ela não dar certo. Então o ponto é, hoje a IA ela não só te dá eficiência, mas ela começa a tirar o risco do empresário de tudo isso. E o melhor de tudo, hoje com a IA você consegue uma coisa que significa escala. Cara, então vamos supor que, sei lá, você tem um varejo de alguma coisa, você vende algum produto físico e você começa a gerar demanda pro WhatsApp. Se você quiser aumentar o número de pessoas que compram, você vai ter que aumentar o seu time de atendimento, porque uma mesma pessoa, por mais que você aumente o salário dela, ela não vai conseguir produzir o dobro ou o triplo. Então você vai ter que aumentar o salário dessa pessoa e mesmo assim você ainda vai ter que trazer mais gente, porque essa pessoa ou ela vai embora porque ela vai se sentir estagnada ou ela vai querer sentir que ela tá crescendo na empresa. Já na inteligência artificial, você vai pagar para ela sempre a mesma coisa, na teoria, inclusive mais barato, porque hoje o maior custo que a gente tem com inteligência artificiais é o que a gente chama de token, que é a forma como as empresas precificam nós desenvolvedores de AI. Mas conforme o tempo vai passando, a ideia é que esses tokens fiquem mais baratos, tá? Então o que que pega? Você tem uma IA que a cada ano que passa vai ficando mais barato, ao contrário de um funcionário que está na sua empresa, que a cada ano que passa a ideia é que com cada promoção ele fique mais caro. Você tem mais escala, porque você não precisa contratar mais gente conforme o seu negócio vai crescendo. E você tem mais previsibilidade, ao ponto de que você não só tem uma IA que trabalha 24 horas por
por dia, 7 dias na semana, mas que toda hora vai estar trabalhando da mesma forma, até porque ela não tem variação de humor, até porque ela não fica doente, até porque ela não tira férias. Então hoje, cara, o grande poder da IA, primeiro, é esse, tá? É você conseguir ter um funcionário da sua empresa de forma mais barata, você conseguir ter o chat GPT para te ajudar a resolver soluções que você não tem capacidade técnica ou conhecimento para isso. E o terceiro é que em alguns pontos a gente pode até colocar a inteligência artificial para automatizar os processos. Então eu tava vendo uma coisa legal, eu acho que era da Unilever, que é uma empresa bem famosa aqui no Brasil, todo mundo deve conhecer, né? Dono da Oma, da Rexona, que basicamente eles criaram uma IA, que ela é integrada com o supermercado. Porque o que acontecia antes? Se algum produto acabava no estoque, primeiro, eles paravam de vender, porque a pessoa até podia ir no supermercado comprar aquele determinado produto, mas ela não ia achar na prateleira. Segundo, eles tinham um problema porque eles não sabiam quanto que eles iam produzir, então eles acabam produzindo ou mais de um produto que não precisava, ou produzia menos de um produto que estava vendendo mais. E tinha um problema ainda de logística, porque quanto mais você produz com menos eficiência, mais caminhões você tinha que usar nesse trajeto. O que os caras fizeram? Basicamente, eles criaram uma IA que é integrada com o supermercado e com a fábrica, e ela faz uma comunicação. Então, ó, nesse supermercado tem que produzir mais Omo e menos Rexona. Nesse aqui é mais Rexona e menos Omo. E aí a fábrica ela começa a produzir por demanda. E eles não só aumentaram as vendas, porque toda vez que o cara ia comprar o Omo no mercado tinha o bendito do Omo, como também melhoraram a logística e reduziram o custo na fábrica. Porque como teve menos rota de caminhão, teve uma economia, teve melhora na logística, enfim, tudo melhorou. Então a IA, cara, basicamente ela está possibilitando que pessoas com menos recursos consigam criar empresas competitivas no mercado. Isso é uma janela curta que a gente está vivendo hoje. Por quê? Porque a inteligência artificial, conforme o tempo vai passando, mais pessoas vão tendo acesso a elas. E aí, quanto mais pessoas têm acesso a elas, o mercado ele volta a ficar emparelhado. Então, sim, hoje é mais fácil você abrir uma empresa de AI, porém, tome cuidado para não perder essa curva. Porque quem está no mercado de AI hoje fala que IA não é uma onda, mas é literalmente um tsunami. Pensa que quando a gente olha para o marketing digital, por exemplo, lá em 2018 até mais ou menos 2021, foi a época de ouro dele, principalmente na época de pandemia. Então quem entrou no marketing digital naquela hora, cara, surfou uma onda muito grande. Hoje em dia, os caras de marketing digital não ganham dinheiro? Claro que ganham, mas eu te garanto que não na mesma proporção que eles ganhavam em 2020. Então as empresas que colocarem IA hoje ou começarem a criar os seus negócios com IA, elas vão ser muito mais beneficiadas do que quem usar IA daqui 5, 6 anos. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. E, inclusive, o que a gente está fazendo agora? A gente criou um grupo no WhatsApp para que a gente consiga discutir qual que é o futuro da IA no Brasil, o que está sendo falado fora do Brasil, trazer novidades para vocês. A gente literalmente quer criar um movimento para levar para as pessoas a inteligência artificial de uma forma simples e sem complicação para que todo mundo consiga aproveitar esse tsunami. Então já clica no link que está na descrição para entrar nesse grupo, é 100% gratuito. Eu te vejo lá, beleza? Fui!